Bom dia, estamos aí com mais um Deus em Gota para o seu dia, né, para a sua semana hoje. Eu estou sozinho, né, vim fazer a gravação, hoje a Aldenosa já não pôde estar presente, então vim fazer o vídeo com a guia do Espírito Santo para nos revelar a palavra dessa semana. E no dia, na terça-feira caiu a palavra no livro de Salmos 105, que fala da fidelidade divina contra a infidelidade de Israel, né, do povo de Deus. E no dia 20 caiu o Salmo 106, o Salmo seguinte, onde eles vão fazer um canto de ação de graças, né, onde o tema conta, Deus nos dá um tema na segunda-feira sobre a impaciência do homem e o tempo do Senhor, o tempo de Deus para as coisas acontecerem. Esse texto, esses salmos aí fala da trajetória do povo de Israel ao sair do Egito, ao ser liberto por Moisés através de Deus, né? Eles foram libertos do Egito para poder seguir ao caminho da sua terra prometida, da promessa de Deus para eles. E nesse caminho, nesse trajeto todo, eles eram impacientes no caminho, no trajeto, causando muitas das vezes a ira de Deus. Mas Deus sempre, tendo a sua misericórdia, permitia, os abençoava e os ajudava. Sempre eles caíam, eles transgrediam, eles questionavam a Deus, mas Deus sempre os perdoava disso, né? Mas o que chama atenção no tema, irmãos, é que Deus tem tempo para todas as coisas. Deus tem um período para cada coisa acontecer nas nossas vidas. E hoje, como no livro de Esdras capítulo de número 10, vem nos contar a história de um povo, o povo de Deus, tendo recebido ordem do Senhor para não se misturar com os povos vizinhos, com os povos que estavam à sua volta, os povos que não eram o povo do Senhor, um povo que não seguia as leis de Deus, não seguia os mandamentos de Deus. Eram os povos pagãos, como se diz assim, povos que têm outras culturas, outros deuses e não seguem a Bíblia, a palavra do Senhor, as ordenanças dele. E Deus pede para que eles não se misturem com aquele povo, que eles não venham a ter mulheres e filhos com aqueles povos. Que Deus quer que o povo fique sempre, né, entre eles puro, santificados, separados. Mas o povo, eles desobedecem a Deus, tomando mulheres das outras terras, das outras nações, então misturando com o povo do Senhor. Qual ordem Deus tinha dado para que não acontecesse? Eles passam por um período também de tempo, de processo ali, né? Eles desobedecendo a Deus, passam por um momento de muita dificuldade, porque Deus acende a sua ira, Deus permite algumas coisas acontecer. Enfim, mas ao arrepender-se desses seus feitos, eles reconhecem que o mal que vem sobre a vida deles é por causa dessa desobediência, por causa dessa ordem de Deus que foi desrespeitada. Então alguém resolve orar a Deus, resolve clamar a Deus para que Deus venha tirar o mal sobre eles. Então é revelado o que eles precisam, então devolver as mulheres às suas nações, devolver aquelas mulheres que foram tomadas de outros povos, tirar todas do meio de Israel e devolver para as suas nações vizinhas. Enquanto eles o homem vai orar, ele vai se prostrar ali, Esdras se prostra para orar, pedindo para que Deus o ajude. Eles então vai ser cercado de pessoas ali que vão estar no mesmo propósito que ele, orando, reconhecendo os seus erros, suas falhas. Então ele vai determinar ali que as pessoas se ajuntem para que ele venha anunciar isso, que as pessoas deviam fazer isso para que Deus viesse a tirar a mão poderosa de cima deles. E eles fazem isso, a Bíblia diz que eles fazem isso, devolvem todas as mulheres estrangeiras que não são do povo, e então eu vejo que cessa então ali a mão de Deus de massacrá-los, de perturbá-los ali por causa da sua transgressão. Enfim, a Bíblia diz que no tema que Deus nos dá essa semana, irmãos, é a impaciência de nós. Nós temos impaciência de esperar as coisas do Senhor. Quando Deus ele nos dá uma ordem, que nem ele disse a esse povo, não tomem mulheres estranhas, é porque certamente ele estaria as mulheres preparadas estariam no meio deles, mas eles não querendo esperar ao que a vontade de Deus fosse feita, eles começam a tomar decisões e começam a fazer coisas que não convêm. Assim como o povo que escapou, que saiu do Egito, também a mesma coisa, começaram a reclamar,
E muitas das vezes, irmão, nós temos essa coisa de ser impaciente. Se Deus fala que vai fazer alguma coisa, nós queremos para o dia seguinte, e não é assim que funcionam as coisas. Deus tem um tempo de preparação. A Bíblia diz que quando Deus escolheu José para que ele venha ser governador do Egito, quando ele escolhe José, José estava no seu povo ainda. Ele passou por vários processos ali, foi preso, foi massacrado pelos irmãos, foi vendido como um escravo, enfim, foi muita situação, para depois ele se tornar o governador ao qual Deus tinha mostrado num sonho para ele. Houve um processo para que ele fosse um bom governador, para que ele tivesse uma boa bagagem, para que ele tivesse uma boa estrutura para chegar a ser governador de todo o Egito. Então é um processo. Davi também, quando ele é separado a rei, a história da Bíblia, que a Bíblia conta que ele não toma o altar, já não toma o reinado assim, não toma a coroa, ele passa-se cerca de um período de tempo, parece que é 30 anos, para depois ele ser rei. Ou seja, há um processo ali, um trabalho de Deus, há um tempo para todas as coisas. É igual uma árvore. Você planta uma árvore hoje, uma árvore de uma macieira, vamos dar um exemplo, e você não vai comer o fruto amanhã. Você sabe que tem que esperar até essa árvore crescer e começar a gerar um fruto. Há uma estação, um tempo certo determinado, igual uma gestação de uma mulher. A gestação de uma mulher ela é 9 meses. Não tem como você ver a criança antes, não tem como a criança sair antes, porque o tempo determinado por Deus para uma gestação é 9 meses. Então nós sabemos que tudo é determinado por Deus. O tempo de chover, o tempo de estar sol, o tempo do dia, o tempo da noite, as estações, o tempo de acontecer as coisas na minha vida e na sua vida é de Deus. Nós temos que estar em comunhão, irmãos, com Deus, porque Deus ele é perfeito nas coisas. Nós devemos deixar de ser impacientes, porque quando nós somos impacientes, nós fazemos aquilo que não agrada a Deus. A Bíblia diz que Saul, houve um momento que ele tinha que esperar Samuel vir fazer o sacrifício que tinha que ser feito a Deus ali. E a Bíblia diz que Samuel demorando, então Saul vai e ele mesmo faz o sacrifício. Ele toma a frente do algo que não era para ele fazer e desagrada a Deus. Todas as vezes que nós tomamos a frente, irmãos, a fazer aquilo que não é no tempo de Deus, nós desagradamos a Deus. Porque Deus tem um tempo para todas as coisas. A gente não nasce grande, a gente nasce bebezinho, vai crescendo. É um tempo, irmãos. Tudo na vida da gente é um tempo. Um tempo de aprender, um tempo de ensinar, há um tempo de sofrer, há um tempo de sorrir também, há um tempo de você crescer, há um tempo de você amadurecer, há um tempo de todas as coisas. E nós temos que estar no tempo de Deus. Amém, meus irmãos? Não seja impaciente, eu não sei o que você precisa, eu não sei a fase que você está passando hoje, mas eu sei que essa fase é necessário você passar, né? Essa fase é necessário você estar passando por elas, para que você venha ter bagagem, venha ter estrutura, para que o que Deus tem de melhor para você venha chegar até as suas mãos, né? Tudo, para você se formar um doutor, um médico, você precisa passar pelo aprendizado de anos de faculdades, de estudo, para você ser aquilo. Com Deus é a mesma coisa, só que com Deus ele te faz aprender tudo na prática. Você vai praticar, não tem teoria. A teoria é a instrução da palavra. Aqui ele ensina como você fazer, mas o processo para você ser alguma coisa, para você chegar onde Deus quer que você chegue, tem um tempo, tem um processo. E esse processo tem que ser cumprido passo a passo. Não é para que assim nós sejamos perfeitos naquilo que Deus vai nos colocar para fazer. Então, irmãos, não seja impaciente. Acalma o teu coração, fica tranquilo, deixa Deus operar, deixa Deus fazer no tempo dele. Há tempo de todas as coisas. O tempo de Deus ele é perfeito. A Bíblia diz, né, que tudo está determinado por ele, né? Todas as coisas, a estação, tudo já está no tempo de Deus, não é? Então nós temos que estar no tempo de Deus para que nós sejamos abençoados a cada dia mais. Foi essa palavra da semana, irmãos. A impaciência dos homens e o tempo de Deus. Muitas das vezes, quando se confronta isso, a nossa impaciência com o tempo de Deus, nós saímos perdendo. Mas quando nós temos paciência e esperamos o tempo de Deus, tudo acontece certinho como tem que ser, né? Muitas das vezes você quer alguma coisa hoje, você tem orado muito por uma coisa hoje, mas não chegou essa coisa, mas você já tem orado, Deus já tem ouvido, mas o tempo, Deus está preparando esse algo para você. Então você tem que esperar esse tempo acontecer, nesse tempo chegar a sua bênção. Se você começar a procurar meios de obter essa bênção antes do tempo, certamente você vai pegar alguma coisa que não é para você, ou vai tomar posição que não é a sua, e infelizmente depois você vai ter que voltar atrás, como esse povo fizeram, voltar atrás
devolver as mulheres estranhas para que Deus pudesse abençoar e entregar para eles o que era para eles. A Bíblia diz, a história do Sansão, a mesma coisa. Sansão ele era nazireu, era um homem consagrado a Deus, e ele tinha ali, ele era do povo de Israel, um povo hebreu, mas ele quis buscar uma mulher que não era do povo dele. E isso desagradou. O pai disse: não tem mulheres aqui no nosso meio, no nosso povoado para você precisa buscar uma de fora. Ele vai buscar de fora uma mulher. Então todo mundo conhece a história, ele é seduzido por ela, e até que ele é cortado os seus cabelos, os inimigos prendem ele, cegam ele, e enfim, no final ele tem uma vitória sobre o povo dele, mas sobre o povo inimigo. Mas a desobediência gerou uma relação de coisas ruins na vida dele, por desobedecer a palavra de Deus e a vontade de Deus. Obedeça a vontade de Deus para a tua vida, o tempo dele, e você será bem sucedido em todas as coisas. Esta é a palavra que Deus colocou na nossa semana, no nosso coração. A impaciência dos homens e o tempo de Deus. Seja paciente, porque o tempo de Deus não vai mudar. É você que deve mudar e ser paciente de esperar. Amém? Tenham um final de semana abençoado a todos vocês. Que a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Até mais, tchau, até semana que vem.